E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Meu nome é Suriel Portes, eu sou professor e trader profissional e eu ajudo pessoas que querem começar do zero a ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores. E nesse vídeo eu quero te mostrar as 3 estratégias que ainda funcionam para Day Trade nesse ano de 2026. Caso você nunca tenha visto um vídeo meu antes, eu quero te falar que você está no melhor e maior canal do mundo de Day Trade. Não é à toa que aqui nós somos mais de 1.400.000 pessoas que assistem vídeos diários onde eu posto como começar do zero, como ganhar dinheiro, como alavancar patrimônio dentro do mercado financeiro, que foi exatamente o que eu fiz começando lá em 2011. Se está caindo de paraquedas aqui, vou fazer um panorama rápido de como eu cheguei até essas 3 estratégias que ainda funcionam para Day Trade em 2026. Comecei no mercado lá em 2011. 2011, sabe quantas pessoas a gente tinha na Bolsa de Valores aqui no Brasil? Cara, a gente tinha 50 mil CPFs. Ou seja, isso significa que 50 mil pessoas tinham uma conta bancária em alguma corretora, seja a XP, seja um BTG, uma Genial da vida, corretoras que fazem, né, operações dentro do mercado financeiro. 50 mil pessoas. Esse número é ridículo. Isso daqui em 2011. E quando eu comecei nessa época, não existiam basicamente nenhum tipo de professor ou mentores que ensinavam a fazer aquilo que eu estava querendo aprender. Então, quando eu ia procurar no YouTube, assim como você fez até chegar nesse vídeo aqui, como ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro ou como fazer day trade e ganhar dinheiro com isso, não existiam vídeos. Era literalmente um mato alto. Ninguém ensinava porque ninguém fazia. Tinha muita pouca gente que operava aqui no Brasil. Então, qual foi o caminho que eu segui? Eu decidi ir pelo caminho onde, de fato, o mercado financeiro é extremamente difundido, que é o mercado norte-americano. Então, eu, com meus 17 anos, comecei a fazer operações de day trade lá nos Estados Unidos. Só que quando eu comecei a estudar o mercado americano, eu percebi que existia uma lei que impossibilitava que eu conseguisse fazer operações tendo pouco dinheiro. Essa lei se chama PDT Rule. Essa lei existe até hoje e basicamente ela diz que tu não pode fazer day trade se você não tiver um capital mínimo de 25 mil dólares. E era óbvio que eu não tinha, né? Então aí eu me deparei com a principal dificuldade logo no começo. Não ter muito dinheiro para investir. Aí eu te pergunto, por um acaso você tem essa dificuldade também? Se tu tiver, o que eu vou te mostrar nesse vídeo pode te ajudar. Só que começando com pouco dinheiro, eu precisava encontrar uma forma de realmente ter essa possibilidade de ter um início com pouco capital. O meu mentor na época era um cara chamado Tim Sykes. Por sinal, depois eu vou te contar uma outra história de como que eu encontrei esse cara 10 anos depois de ter aprendido tudo que eu sei com ele. O Tim Sykes, ele é um trader norte-americano que faz operações em um mercado chamado Penny Stocks. O mercado de Penny Stocks é um mercado onde as ações custam centavos. Já assistiu aquele filme O Lobo de Wall Street? Então, naquele filme, o Jordan Belfort, que é o personagem principal do filme, ele faz operações em um mercado onde as ações custavam 1 centavo, e aí se a ação vai para 2 centavos, é 100% de ganho em apenas alguns dias. Isso é o mercado de penny stocks. E o Tim Sykes ensinava pessoas do zero a como ganhar dinheiro nesse mercado aqui. Aí foi uma solução. Pô, eu tinha pouco dinheiro. Eu podia operar nesse mercado com pouco capital. Só que ainda assim, eu não conseguia abrir conta em uma corretora lá de fora. E aí eu tive uma dificuldade de saber qual corretora eu ia abrir a minha conta para fazer as minhas operações no mercado de penny stocks que eu estava aprendendo com esse cara chamado Tim Sykes. Numa das aulas dele, ele ensina que uma corretora que você pode abrir conta era lá nas Bahamas. E logo eu pensei, caramba, vou abrir uma conta nas Bahamas, vou deixar lá meu dinheiro num paraíso tropical, um paraíso fiscal, e aí lá o meu dinheiro ia poder começar, eu ali com pouquíssima grana. Abri minha conta nas Bahamas, seguindo todo o passo a passo e o tutorial que o Tim Sykes estava ensinando, e comecei a estudar com esse cara. A diferença é que hoje em dia, passados aí 14 anos que eu faço essa mesma atividade, day trade, ou seja, estamos aí em 2026, né? A gente hoje tem aproximadamente 6 milhões de pessoas que investem no mercado. Lembra aqueles 50 mil CPFs que tinham lá em 2011, quando eu estava começando? Pois é, hoje tem 6 milhões. Parece que o número é
muito maior, né? E de fato, de 50 mil para 6 milhões é bastante. Mas, cara, quando a gente para fazer uma análise mais profunda desse dado, a gente percebe que 3 a cada 100 brasileiros investem, enquanto lá nos Estados Unidos, 1 a cada 2 investem. Ou seja, é uma discrepância gigantesca. Isso significa que existe ainda muito espaço para o mercado nacional começar a descer, quer dizer, começar a crescer. Dito isso tudo, quando eu comecei a, de fato, ganhar dinheiro e fiquei livre financeiramente, o que significa isso? Porra, para mim, na minha visão, é quando o cara tem R$1 milhão na conta. Isso para mim é liberdade financeira. Isso aqui aconteceu para mim em 2014. Lá por 2019, eu comecei a perceber que ainda assim, apesar de em 2019 a gente ter 500 mil pessoas com CPFs em corretora, 10 vezes mais do que quando eu comecei em 2011, existiam aí uma grande distância entre o conhecimento e as pessoas querer ganhar dinheiro com esse negócio. Ainda assim, não existiam mentores, professores, assim como está aqui assistindo e eu estou te ensinando desse jeito. Não tinha ainda em 2019. Era muito pequeno o mercado de day trade. Então eu comecei nessa época a ensinar. E aí eu criei esse canal, que acabou se tornando, e até hoje é, o maior canal do mundo dentro do segmento de day trade. Nós somos 1,4 milhões de pessoas aqui. Mas por que eu estou te contando isso tudo? Porque, cara, nesses 14 anos de investimento, de operações dentro do mercado, eu descobri as melhores estratégias, aquelas que me mantêm vivendo disso até hoje e que eu ensino para milhares de pessoas e elas conseguem ter resultados. Claro que existem algumas estratégias e métodos que são cíclicos, ou seja, funcionam por um determinado tempo, depois param de funcionar, outras perduram por um maior tempo e você consegue repetir, ter ganhos consistentes, depois elas param também e surgem novas estratégias a partir do momento que o mercado vai amadurecendo e principalmente que o mercado vai crescendo, né? Antes o mercado era de um jeito, com 50 mil CPFs. Hoje é de outro jeito, com 6 milhões. Tem mais volume, tem mais liquidez, tem mais oportunidades de entrada. Então, quando você está começando hoje, tá? Depois de literalmente 14 anos que eu estou fazendo isso, e você vai pesquisar aqui no YouTube vídeos de como ganhar dinheiro com day trade, tu vai encontrar centenas, milhares, dezenas de milhares de vídeos. Se você for pesquisar no Google como ganhar dinheiro, vai encontrar uma penca de sites, de tutoriais, de fóruns mostrando ali como começar. E se você for procurar por algum curso ou método mais profissional, provavelmente vai acontecer uma dessas duas coisas. Ou tu vai aprender com algum aluno meu, porque afinal de contas lá em 2011 ninguém ensinava, em 2019, quando eu comecei a ensinar, eu realmente trouxe muita gente para o mercado, ou você vai aprender uma coisa que talvez não funcione, porque curso gravado, cara, é algo que funcionou, por isso que o cara gravou, mas não significa que vai continuar funcionando, né? Eu mesmo tenho cursos que eu dei lá em 2019 que são estratégias que hoje, em 2026, já não funcionam mais. Então, o curso gravado, né, esses materiais prontos, são basicamente benefícios só para quem está vendendo o curso. Porque o cara que está aprendendo, você de fato não consegue entender o racional por trás das coisas para que você possa otimizar e atualizar a tua estratégia por conta própria sem ter que comprar um outro curso. Por isso, por sinal, abrindo uma brecha aqui, hoje existe a Capital School. Escreve aqui embaixo. A Capital School, ela é justamente uma escola de educação financeira, mas nada de curso você vai encontrar lá dentro, nada de aulinha gravada lá, é tudo ao vivo, com prática diária, entrada e saída, te mostrar onde comprar, onde vender, para que a gente possa fazer day trade, para que a gente possa operar em ações, para que a gente possa ganhar dinheiro aqui no Brasil e no mundo, ganhando em dólar também. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você poder participar e descobrir um pouco mais de detalhes de como que é por dentro da Capital School. Bom, dito toda essa história de como eu cheguei aqui para poder ter a capacidade de te ensinar, eu quero te mostrar 3 estratégias que ainda funcionam para day trade em 2026. E essas 3 estratégias, elas levam em consideração uma coisa em comum, que é o que eu vou te mostrar exatamente agora. Normalmente, a gente tem 2 escolas para poder fazer operações de day trade. O que significa isso? A gente tem 2 formas de identificar uma entrada. A gente tem 2 maneiras de fazer uma análise do mercado. A primeira maneira e a segunda maneira. A primeira maneira é com o que a gente chama de tape reading, ou seja, você fazer a leitura de fluxo. Você só ficar olhando para número e com esses números você tomar a decisão de quem tem mais força ou menos força para poder comprar ou vender.
A segunda forma, é a que eu utilizo e a que eu mais gosto, é a análise gráfica. A análise gráfica é você olhar para um gráfico e, com base em padrões gráficos, você tomar uma decisão de compra ou de venda. E para mim, isso aqui é extremamente didático, muito fácil para qualquer iniciante entender e simples para qualquer pessoa começar a aplicar já depois desse vídeo aqui. Então, preste atenção, que eu vou te mostrar agora a primeira estratégia para que você possa ganhar dinheiro com day trade nesse ano de 2026, sem preocupação, porque é algo que está funcionando agora e é algo que a gente aplica todo santo dia lá na Capital School, com centenas de pessoas ao vivo operando e ganhando dinheiro usando essa primeira estratégia aqui. E ela tem a ver com rompimento de estruturas. E agora eu vou te mostrar o conceito principal de análise gráfica. O mercado ele só se move em 3 direções dentro do gráfico, tá? O mercado ele está indo para cima, e é o que a gente chama de tendência de alta, ou seja, o preço está se valorizando. Um exemplo, as ações da Petrobras valiam R$10 e hoje valem R$20. Isso aqui quer dizer que o preço está subindo, né? O mercado está indo para cima, isso é uma tendência de alta. A segunda direção que a gente tem é o mercado indo para baixo. As ações custavam R$20, agora valem 10. Isso aqui é uma tendência de baixa. O preço está caindo. Ou a gente está indo para o lado em um determinado período. Exemplo, dezembro de 2025, a gente viu que as ações da Petrobras valiam R$10. Hoje, fevereiro de 2026, a gente vê que vale 10,50. Basicamente está indo para o lado, um mercado lateralizado, uma tendência de consolidação. Esses são os 3 tipos de movimentos que o mercado tem quando a gente está olhando para um gráfico. E aí, para a gente entender se a gente deve comprar ou vender, é óbvio que a gente vai selecionar sempre esses 2 movimentos aqui, né? A gente vai comprar se o mercado estiver indo para cima, a gente vai vender se o mercado estiver indo para baixo. E como que a gente identifica se o mercado está indo para cima ou para baixo? Essa é uma estratégia, através do rompimento de estruturas. O mercado ele só se movimenta para cima ou para baixo a partir do ponto que ele rompe uma estrutura. Vamos voltar ao passo anterior. O que seria uma estrutura? É como se fosse a anatomia da movimentação de uma tendência dentro do gráfico. Basicamente, é um desenho que lembra uma letra N. Isso aqui quer dizer que o mercado antes ele começou aqui embaixo, vamos colocar o preço de R$10, e agora ele está lá em cima no preço de R$20, mas no meio do caminho ele subiu de repente para 15, depois ele desceu aqui para 13, depois ele voltou a subir. Isso aqui é uma estrutura de alta. Esse desenho aqui, esse N meio que na diagonal, meio desengonçado, significa que o mercado está em uma movimentação de alta, uma tendência de alta. E isso quer dizer que você deve comprar. Mas não sair comprando em qualquer lugar. Comprando aonde? No rompimento da estrutura. E onde que ocorre o rompimento da estrutura? A partir do momento que o mercado ultrapassa o que é chamado de topo anterior. Quando a gente tem essas extremidades aqui em cima no gráfico, isso aqui é chamado de topo. E quando a gente tem essas extremidades aqui embaixo do gráfico, isso aqui é chamado de fundo. Em uma estrutura de alta, os fundos ficam cada vez maiores e os topos cada vez maiores também. Quando um topo rompe o outro, aqui a gente tem o que a gente chama de rompimento. E aqui é um ponto de compra. Nesse momento você compra o ativo. Compra a ação da Petrobras, compra a ação da Vale, compra o mini índice, compra o mini dólar, compra o Bitcoin, compra o que for. Quando você vê esse tipo de desenho, isso aqui é um sinal de entrada, foi chamado rompimento de estrutura, nesse caso, uma estrutura de alta. Pegou? Do mesmo jeito, a gente tem para o outro lado, quando a gente tem o rompimento de uma estrutura de baixa. Presta atenção. Se o mercado está com um fundo menor do que o outro e os topos também descendentes, lembra que eu te falei lá em cima, a extremidade superior se chama topo, e a extremidade inferior se chama fundo. Se a gente tem o fundo mais baixo e o topo mais baixo, isso quer dizer que o preço está desvalorizando. Quer dizer que antes custava 20, aí veio para custar 15, aí subiu para custar 17 e agora está aqui custando 10. Quer dizer que o preço está desvalorizando. E quando a gente tem o rompimento do fundo, nesse caso, o rompimento dessa estrutura de baixa, aqui quer dizer que o preço vai continuar caindo. Isso é um sinal de entrada para você vender esse ativo, caso você tivesse comprado antes. Comprei, quando eu vejo isso daqui, eu sei que vai cair. Eu não quero que as minhas ações, minha carteira se desvalorize. Ou eu quero simplesmente entrar aqui vendido para ganhar dinheiro com essa queda do mercado. Esse é um conceito bem
usada por traders. Tá? Essa é a grande diferença entre um trader e um investidor. O investidor que compra ações e monta uma carteira de ações, ele sempre aposta na valorização do ativo, ele nunca aposta na queda, ele está investindo naquilo lá. O trader, ele é meio cínico, ele não está nem aí. Muitas vezes ele compra e muitas vezes ele vende também. Ele vende acreditando na queda, apostando na desvalorização e em tese do fracasso daquela empresa, e a gente ganha dinheiro com isso. Então, essa é a diferença entre investidor e trader. Nesse momento, quando a gente tem o rompimento dessa estrutura, que a gente chama de EB, estrutura de baixa, você tem um sinal de venda. Essa é a primeira estratégia que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo para que você possa operar em 2026, ganhar dinheiro nesse ano sem ficar preocupado se vai dar certo ou não. Isso aqui já é testado, é o que a gente aplica todo santo dia lá na Capital School. E por sinal, se você quiser fazer parte da Capital School e não ficar só dependendo desse vídeo gravado e ver isso aqui tudo na prática, clica no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos para a segunda estratégia? Cara, a segunda estratégia é algo literalmente muito básico, mas que ainda assim é muito negligenciado para o mundo dos iniciantes, porque ele sempre desconfia daquilo que é muito fácil, muito simples, né? A gente sempre tem aquela cabeça de que, porra, para ganhar dinheiro com esse negócio tem que ser algo difícil, tem que ser algo complicado, não pode ser tão simples assim. Tem alguma coisa que esse cara está escondendo para que eu não saiba a resposta verdadeira e eu vá lá e me perca no mercado e me dê mal nas minhas operações. Esse senso de sempre há algo a mais, um segredo dos bastidores, algo que ninguém te conta, é muito comum dentro dos iniciantes. Era algo que eu sentia lá atrás em 2011 também. Porque quando eu aprendia as estratégias que o Tim me ensinava, eu pensava, cara, isso daí tá muito simples, não é possível que seja só isso. É só isso? Quer dizer que se eu fizer só isso aí eu vou ficar rico? Sempre ficava esse pensamento na minha cabeça. Mas no final das coisas, dentro do mercado financeiro, o que é complexo é o que menos funciona, porque o que é simples é o que traz mais resultado para quem está começando do zero. É óbvio que existem estratégias complexas, mas não vem ao caso aqui nesse vídeo, visto que você está começando do zero e eu quero te ajudar a sair desse zero para ganhar dinheiro com day trade. A segunda estratégia se chama candle de força. Essa estratégia tem a ver com o que eu chamo de uma técnica que eu desenvolvi lá em 2016 e comecei a ensinar em 2019 no meu canal do YouTube, chamado leitura de candle. Nesse caso aqui, o candle de força é um dos 23 sinais de candle que eu utilizo e sempre utilizei ao longo desses 14 anos de operação e que funcionam até hoje. Nesse caso, o candle de força é a coisa mais simples que você vai ver dentro do gráfico. Já percebeu que a gente vai estar lá olhando para a tela do nosso computador ou do nosso celular e vai estar vendo lá o mercado subindo, descendo, fazendo toda aquela movimentação que ele costuma fazer e você já sabe qual é. Existem momentos durante essa movimentação que os candles do mercado vão ter diferentes formatos e de acordo com o formato que ele tiver, vai representar para você um sinal de compra ou um sinal de venda. Antes de eu te explicar como que funcionam esses candles, deixa eu te dar aqui um panorama para te mostrar como que é a anatomia, o esqueleto de uma vela, de um candle. Normalmente você vai ter ali um candle que vai ser ou verde ou vermelho, ele vai ter esse formato aqui, né? Nesse caso, digamos que ele seja vermelho. Esse aqui é um candle que você está vendo lá no gráfico na cor vermelha. Isso significa que tem uma história por trás desse formato, desse shape dessa vela, desse candle aqui. Essas duas linhas que estão ou para cima ou para baixo são chamados de pavio. É o pavio da vela. Alguns também chamam de sombra. O mesmo aqui embaixo. Ou é o pavio ou é a sombra. Onde você encontra a cor do candle, da vela, a gente chama de corpo. O corpo da vela. E nesse caso, a gente tem uma diferença da vela verde para a vela vermelha. Se for uma cor vermelha, quer dizer que o mercado ali em cima foi a abertura dessa vela. E lá embaixo foi o fechamento dessa vela. Lógico, né? Quer dizer que o preço abriu aqui em cima, ele caiu, derreteu e fechou aqui embaixo, uma vela vermelha. Se a vela for verde, a gente só inverte esses dois aqui. Quer dizer que se a vela for verde, ela abriu aqui embaixo, subiu e valorizou, foi para cima e fechou verde. Isso aqui é uma anatomia de um candle. E aí você vai encontrar ao longo do gráfico, ao longo da análise da leitura de candle, uma série de shapes e formatos diferentes. Alguns vão estar assim, outros nem vão ter o pavio ou a sombra, e vai estar tudo de cor misturada ali de qualquer jeito. O candle de força, como você deve imaginar, por ser tão simples assim, é literalmente um candle grande
que você vai identificar uma oportunidade de entrada após ele fechar. Se você vê um candle desse jeito aqui, nesse caso verde, isso quer dizer que o mercado está com muita força de compra, não é óbvio? Quer dizer que muita gente comprou aqui e fechou um candle verde grande, aparecendo ali no gráfico, destacado. E aí, qual que é o grande segredo dessa estratégia? Não é você simplesmente sair comprando porque apareceu esse sinal de força verde aqui. É você entender qual é o contexto que esse candle está aparecendo. O caso perfeito de entrada nesse tipo de candle é quando você percebe e olha para a esquerda, olha para antes, o que estava acontecendo. Você tem que olhar para o gráfico como se fosse um livro. Quando você está lendo esse livro, você vai lendo da esquerda para a direita, né? Você só entende o que está escrito aqui quando você entende o contexto do que você leu anteriormente. Para você entender isso daqui, você tem que olhar para trás, assim como um livro, para você entender o que estava acontecendo antes, para que esse candle aqui apareça e a partir disso você tome uma decisão ou de compra ou de venda. Se você olhar para antes e ver que o mercado estava subindo, que o mercado estava saindo de baixas, colocando preços maiores, estava demonstrando aquelas estruturas que eu te mostrei na estratégia número 1, estrutura de alta, o preço está indo galgando preços e valorização, e de repente aparece um sinal de força verde, nesse caso você vai ter um sinal de compra. Espera esse candle fechar e no próximo candle, quando ficar um pouquinho verde, você vai lá e compra. E aqui então a gente tem um sinal de compra no mercado para que você possa acompanhar essa movimentação. A maioria dos sinais de entrada que eu gosto de utilizar e que sempre me trouxeram muito dinheiro ao longo desses 14 anos no trading são sinais de continuidade do mercado. Continuidade do mercado. Deixa eu fazer aqui um parênteses bem curto nessa aula e depois eu posso ter uma aula específica sobre isso para destrinchar e entrar em mais detalhes. Mas assim como a gente tem duas escolas de interpretação para saber se eu compro ou se eu vendo, que é o tape reading e análise gráfica, a gente também tem dois tipos de operações, duas escolas operacionais. Uma é chamada de scalp e a outra é chamada de trades de alvo. Qual é a diferença? O scalp eu entro e saio muito rápido. O alvo eu organizo e estruturo melhor essa operação. Então o scalp é quando eu compro e segundos depois eu já vendo. O alvo não. O alvo eu compro, eu espero, eu almejo que o preço vá em um determinado ponto, um preço lá em cima e etc. No entanto, pelo scalp ser de uma natureza muito rápida, eu comprar e vender muito e sair da operação, entrar e sair muito rápido, por ser de uma natureza muito rápida, as pessoas costumam comprar e vender aleatoriamente. Então imagina que o mercado está fazendo uma movimentação de alta e qual que é o grande segredo aqui? Se o mercado está subindo, eu tenho que comprar, né? E aí porque apareceu ali um sinal de venda, uma estruturazinha de baixa ou algo assim, o cara vai lá e faz um scalpzinho, é rápido, eu vou entrar e sair rapidamente, só para pegar uma quedinha em um mercado que está claramente subindo. Isso é um dos grandes erros de um iniciante. Então, primeira coisa, sempre vá a favor do mercado nas tuas operações. Se você identificar que o mercado está indo para cima, compra. Se você identificar que o mercado está indo para baixo, vende. Então, o candle de força basicamente é o mercado está fazendo uma movimentação de alta, apareceu um sinalzão verde aqui, você vai comprar para esse mercado continuar subindo do mesmo jeito que se a gente estiver fazendo uma movimentação de baixa e de repente vem um candle vermelho, você pode vender para que esse mercado continue caindo e você aproveite a desvalorização desse ativo. O candle de força, cara, ele é clássico, ele é universal, funciona em qualquer mercado, desde o mercado de ações até o mercado do mini índice, funciona também no mini dólar, funciona no mercado forex, funciona no mercado cripto, funciona em qualquer lugar, porque isso aqui é uma leitura clássica e universal do mercado. Eu adoro o candle de força, é muito simples de você operar com ele, mesmo que você não entenda os outros 22 sinais e gatilhos de candle que existem, só com esse daqui você já pode ganhar muito dinheiro. E aí, a terceira e última estratégia para que você possa ganhar dinheiro, isso aqui ainda funciona em 2026 no day trade, adivinha? Cara, a gente não podia deixar de lado estratégias que têm a ver com aquilo que mais tem movimentado e atualizado o mercado financeiro, e não só o financeiro, mas qualquer mercado de qualquer área, de qualquer setor hoje, que são as automações. Não tem como você, hoje em dia, não ter ouvido falar sobre IA e sobre inteligência artificial.
Dentro do mercado financeiro existem IAs, existem robôs que operam automaticamente por você. Essa é uma forma de você poder otimizar e automatizar as suas operações, deixar que uma IA opere para você. Quando você coloca uma IA para operar, você não tem mais que se preocupar onde entrar, você não mais se preocupa com a parte operacional, você não mais se preocupa com a parte gerencial, de ter que ficar gerenciando as suas operações, teus ganhos, tuas perdas, você não se preocupa mais com absolutamente nada. Então você tem zero emoção. Você aperta um botão e a IA sai operando lá, sai fazendo as operações de forma automática para você. Vou botar aqui na tela alguns prints de resultados que a nossa inteligência artificial tem gerado para os nossos alunos lá dentro da Capital School. É óbvio que quando você entra para a Capital, você tem a opção de ativar nossas inteligências artificiais para ficar operando para você também, que torna muito mais livre o teu tempo e muito menos desgastante a atividade de day trade em si. Porque aí que tá. Quando a gente fala de day trade, a gente não pode deixar de citar o elefante na sala. Quando a gente está falando de day trade, a gente sabe que 95% das pessoas perdem dinheiro com essa atividade. E esse número é verdadeiro. Mas antes de você pensar, caramba, a maioria perde, você deve notar que qualquer atividade de alta performance sempre vai ter um número pequeno de pessoas que vai ter sucesso com aquilo. Mas não significa que seja impossível. Deixa eu contar mais uma história. Quando eu saí de Porto Alegre e fui para o Rio de Janeiro lá em 2011, eu fui com um objetivo. A minha mãe queria ser atriz. Aí me pergunta, ela foi atriz? Não foi. Mas não significa que ela não tentou. Mas não significa que não existiram pessoas que saíram das suas cidades e foram para o Rio de Janeiro em busca do sonho de aparecer na Globo. Muitos deram certo. Mas aquela fila gigantesca que eu via na porta do Projac, todas as vezes que eu ia com a minha mãe para lá, certamente eu sabia que um pequeno percentual daquilo iria dar certo. Que um pequeno percentual de atores e atrizes que hoje tentam ganhar dinheiro com televisão no mundo artístico realmente se tornam lá o Tony Ramos, né, os atores e atrizes mais famosos que a gente tem hoje aí no Brasil. Mas não quer dizer que seja impossível. Do mesmo jeito, aqui. Aqui é muito mais simples e muito mais fácil. E a gente sabe que esses 5% que ganham dinheiro com day trade, que de fato vivem do mercado, são pessoas que têm muita disciplina, são pessoas que têm muita gestão e principalmente são pessoas que têm muito emocional. Porque o day trade ele mexe com as tuas emoções. Quando você ganha, você se sente glorioso, se sente fantástico. Quando você perde, você se sente burro, inútil. Você se culpa, você não conta para ninguém e isso vai te abalando emocionalmente. Por isso que deixar uma automação operar para você é muito inteligente, visto que estou tomando conta de diversos setores do mundo inteiro. Colocando isso aqui tudo e fazendo uma decomposição aqui, decupando esse conteúdo, eu te expliquei 3 estratégias que fazem dinheiro em 2026. Se você estiver ganhando, estiver tendo o interesse de ganhar dinheiro com day trade nesse ano, usa alguma dessas 3 estratégias aqui. A primeira que eu te expliquei é o rompimento de estrutura. A segunda que eu te expliquei é o candle de força. E a terceira é você utilizar automações para fazer as operações para ti, literalmente de forma automática, isentando você de risco e isentando você do lado emocional também. Mas toma cuidado, porque tem muita gente por aí também dando golpezinho com o IA, dizendo que é uma automação que gera X% de rentabilidade ao mês, você paga e quando você vai aplicar, aquilo ali consome completamente o dinheiro que você tem disponível para fazer as operações. Toma cuidado que sempre tem alguém querendo dar um golpe. Todo dia sai um bobo e um idiota de casa quando eles se encontram. Isso aí dá problema, então cuidado. Esse vídeo aqui, então, essas 3 estratégias vão fazer você ganhar dinheiro em 2026. Se você curtiu, vamos combinar uma coisa? Se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Esse é o maior canal do mundo de Day Trade, cara. Clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever, porque eu sei que daí com isso você vai ser notificado dos outros vídeos que eu vou postar aqui gratuitamente para te ajudar nessa jornada rumo à tua liberdade financeira. Não é à toa que esse é o maior canal do mundo de Day Trade, então você pode confiar que outras 1,4 milhões de pessoas também confiam. Clica aqui, deixa teu joinha no vídeo. Sabe de uma coisa? Cada vez que você curte o vídeo, o algoritmo do YouTube entende que é um vídeo bacana e com isso ele vai divulgar esse vídeo para outras pessoas que também estão interessadas nesse mesmo conteúdo. Não custa nada você curtir, apertar um botão para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. E por último, deixa um comentário aqui embaixo. Qual dessas 3 estratégias você mais gostou? Qual você achou mais simples?
o rompimento de estrutura, o candle de força, ou você acha que agora é tudo moleza se você ativar uma inteligência artificial para operar para você? Qual das três você mais gostou? E é óbvio, se você quiser experimentar a Capital School e ver como que a gente faz dinheiro na prática, eu vou deixar aqui embaixo o link fixado para que você possa garantir um acesso na Capital School e participar da única escola de educação financeira viva aqui no Brasil. O resto tudo vai ficar com um cursinho gravado para que você aprenda e depois tenha que se virar nos 30 para tirar aquilo da teoria e colocar na prática. Lá na Capital não, a gente está todo dia ao vivo contigo, te ajudando a executar do jeito certo e te acompanhando durante toda essa jornada e caminho rumo à tua liberdade financeira. Meu nome é Suriel Cortes, eu sou professor e trader profissional há 14 anos e a minha missão é te ajudar a ganhar